Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Juninho, tô aqui com o Fernandinho. E aí, galera? Tô aqui com a Camille, tô aqui com o Jean, que não é a primeira vez com nós, né, Fala, Jean? galera. Então, estamos aqui para mais um Shape, né? Semana passada, já recapitulando aí, semana passada a gente falou sobre o discipulado de Jesus. Então, não perca, pesquisa aí, né? O último episódio, o último vídeo do nosso Shape ali,
né? O discipulado de Jesus, né? Não perca, assista. Antes da gente começar, por favor, já começa a curtir, compartilhar com seus amigos, mandar aí para sua família, mandar aí para os grupos dos WhatsApp, né? Para que o máximo de pessoas possa ser alcançado pelo Evangelho de Jesus. Como está aí na descrição, hoje a gente vai falar sobre propósito e identidade. Por que nós escolhemos propósito e identidade? Porque nós acreditamos que propósito e identidade, elas andam de mão dadas, elas se convergem, né? Então, é isso que nós vamos falar nessa noite, né? E eu creio que Deus vai falar muito com você. É um assunto que é muito falado hoje em dia, não só por nós cristãos, mas como psicólogos, psiquiatras, falam muito sobre identidade, sobre propósito de vida, sonho, né? Aquilo que você almeja, né? Então, é isso que nós vamos falar hoje, né? E já que eu falei, né, sobre propósito, vamos começar aqui. Eu queria falar para vocês que duas perguntas que talvez você já se perguntou para você mesmo, né? O que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Ou outra pergunta que fizeram para você quando você era criança: o que você quer ser quando crescer, né? E eu, né, já me fiz essa pergunta, e eu até pergunto para as crianças, né? Quando eu vejo uma criança, eu falo: o que você quer ser quando crescer? Quero ser bombeiro, quero ser médico, quero ser... agora é youtuber, todas as crianças querem ser youtuber, É verdade. né? Então, sempre pergunto isso para nós, né? Desde criança nós é ensinado o que você quer para a sua vida, né? O que você quer para a sua vida, e é isso que nós queremos falar nessa noite, é que Deus, quando Ele te criou, quando Ele te formou, Ele te fez com um propósito bem definido. Ele te criou para um propósito, Ele te criou com uma história. Eu quero ler um texto em Salmos 139, 16. Olha o que o salmista Davi fala. Ele fala assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha aqui, né? Massa esse texto, né? Davi fala assim: antes de eu ser formado, antes de eu estar na barriga da minha mãe, ele fala assim: o Senhor já tinha uma história para mim. O Senhor já tinha escrevido a história da minha vida. O Senhor já tinha um propósito para mim. O Senhor já sonhava comigo. E é exatamente assim com todos nós. Quando Deus nos criou, Fernandinho, né? Quando Ele nos criou, Camille, nos formou, Ele já sonhou algo para nós. Ele já nos criou pensando naquilo que Ele sonha com nós. Ele falou assim: eu quero que esse meu filho aqui faça isso, né? E a pergunta se Deus tem um propósito para mim, como eu descubro esse propósito? Porque é muito fácil a gente falar assim: Deus tem um propósito para você, Deus não sei o quê, e tal, e a gente fala assim: mas qual é o propósito, né, para a minha vida, né? Qual é o propósito? Então, nós precisamos buscar esse propósito, né? Buscar almejar esse propósito que Deus tem para nós. Então, como nós fazemos isso? Eu vi o Luciano Subirá dando uma explicação, né, muito boa, porque a Bíblia diz lá em Filipenses que Deus ele dá o desejo quanto o realizar. Como que nós descobrimos então o nosso propósito? Através daquilo que Deus já tem colocado de desejo no nosso coração. Um exemplo que ele deu, depois eu quero até dar um exemplo meu. Ele falou assim: eu quando me converti, eu queria então ser um pregador da palavra, eu queria ensinar as pessoas, eu queria pregar o evangelho, ele queria ser um pastor. Então ele disse que ele ia para o banheiro da sua casa, ele pregava para o espelho, ele pregava para os seus pais, ele pregava na rua, ele pregava no seu quarto só para ele, porque aquilo é o que estava almejava dentro do seu coração, aquilo que queimava dentro do seu coração. Então era visível, então, um chamado já de Deus para a vida. Por exemplo, Luciano Subirá, que ele deu esse exemplo, né? Mas, por exemplo,
Toda pessoa que canta, por exemplo, tem um chamado ali, um propósito para cantar. Você pega a pessoa e fala assim, quanto tempo você canta? Desde criancinha eu já arranhava ali no violão, né, comecei a cantar. Pode ver, todos esses cantores aí, né, eles falam assim, meu pai me ensinou desde criança, então aquilo ali já queimava, né, dentro da pessoa. Então, aquilo que tem queimado no seu coração, deixa eu te perguntar, o que tem queimado no seu coração? Outra pergunta que vai te ajudar a você descobrir o seu propósito, né, é o seguinte: se você pudesse mudar uma coisa hoje no mundo, né, uma melhoria aí hoje no mundo, o que você faria? Né? Só um minutinho. Essa resposta você vai dar é o teu propósito. O que você fala? Geralmente, essa pergunta tem muito a ver com aquilo que nos é falado, até o nosso pastor nos fala sobre a indignação, né? Geralmente, aquilo que nos indigna no mundo, aquilo que nos indigna ao nosso redor, é o nosso propósito, é o nosso ministério, aquilo que a gente vai fazer, né? Tem muito a ver com essa pergunta que você falou aí. A nossa indignação é o nosso ministério, né? E é muito verdade isso. Eu me indigno ver pessoas passando fome. E o chamado é lá, né? Sei lá, algum projeto, ir lá matar a fome daquele povo. Né? Tem pessoas que dizem assim, eu sou indignado com, sei lá, intolerância religiosa, sei lá. Com os drogados, com os vou drogados. Lá orar com eles. Eu não aceito, né, ver aqueles drogados lá na rua, eu me fico triste, eu fico mal. Então, o chamado dessa pessoa, com certeza, né, é lá pregar o evangelho. Isso nos ajuda a fazer esse questionamento, né? Nos ajuda a entender qual é o nosso propósito, nosso chamado, nosso ministério, saber para onde que a gente tem que ir, né? É verdade. E como eu disse que o Deus, ele coloca não só o desejo, quanto o realizar, eu quero dar até uns exemplos. Por exemplo, nós estávamos comentando antes sobre Moisés, né? Moisés, quando ele mata aquele egípcio, ele já estava dando um sinal que ele ia libertar o povo. Ele falou assim, eu que vou libertar o povo. Tipo assim, aquilo ali já queimava dentro dele. Mesma coisa com Davi, presta atenção. Davi, ele fala assim, Fernandinho, ele fala assim, eu matei o urso, eu matei o leão. Ele já sabia que ele ia ser um guerreiro, depois ele matou o Golias. Então, coisas que já vão queimando, desde sempre. Fazem parte de nós, da nossa essência, né? Eu acredito. Então, é muito fácil nós descobrirmos nosso propósito. Né? É aquilo que queima no seu coração. Por exemplo, você viu o vídeo aí do começo que a gente passou, né? Talvez seu chamado é para ser um médico, um contador. Você viu aquela mãe que só cuidou dos filhos, né? No vídeo que nós passamos, só cuidou dos filhos. Era o propósito dela, né? E quando nós descobrimos o nosso propósito, lá em João 15 fala um pouco também sobre o nosso propósito geral, e a Bíblia fala assim, quando nós cumprimos o propósito, o gozo dele é completo. Então, às vezes é simples, né? Para nos olhar das pessoas, porque o que acontece? E quando a gente fala de propósito, vem na nossa cabeça, propósito de Deus, vem na nossa cabeça, eu acho que eu tenho que ser um pastor, um profeta. Daí o que acontece? A pessoa fala assim, mas não é isso que queima no meu coração. Não, sei lá. E daí, às vezes o chamado dela era só para ser um diácono. Verdade. Ser um diácono. Aí ela fala assim, mas olha o que as pessoas vão pensar que é só isso que Deus tem para mim. Mas ela fazendo aquilo ali, bem feito, aquilo que Deus chamou, ela vai ser bem realizada. E quando ela quer viver o propósito, que não é dela, ela vai ser infeliz. Juninho, eu lembro quando eu estava no começo da minha caminhada como cristão, eu cheguei para o pastor Cezinha e falei, pastor, eu já sei o que eu quero para a minha vida, eu quero ser um pastor. Então o pastor Cezinha, ele pegou e falou assim, você quer ser um pastor. Você tem ido na praça pregar para as pessoas lá?
Ele falou, você tem ido no asilo, aqui nós temos o asilo na nossa cidade, você tem ido levar a palavra para as pessoas lá? Eu falei, não. Nós temos o educandário aqui, você tem, onde os menores infratores ficam, você tem ido levar a palavra para eles? Eu falei, não. E foi justamente aquilo que você falou agora há pouco, sobre o propósito, está desde sempre no nosso coração. Ele falou, César, a gente se engana pensar que a vida do pastor é só em cima do altar, o propósito do pastor é só em cima do altar. Quando, na verdade, nós temos que cuidar das pessoas desde sempre. Se queima no teu coração levar a palavra para as pessoas lá fora, fora do holofote, esse é teu propósito. Eu estava muito enganado do que eu achava que era um propósito para a minha vida. Eu estava bem longe, eu achava que era só estar no altar ali, o meu propósito. Quando, na verdade, o que deveria queimar é o amor pela vida das pessoas, né? Eu estava muito enganado, então, em relação a um propósito sobre a minha vida. Porque, como eu disse, aí a gente quer viver propósito que não é nosso. Sim. Aí sabe o que acontece? Acontece o que nós vamos falar hoje, sobre crise de identidade. Porque daí a pessoa entra em crise. Ela fala, mas quem eu sou? Eu não nasci para isso. Eu não tá dando certo. Não converge. Não é o que eu sonhava, que eu esperava. Isso, porque quando é o propósito de Deus, ela converge. Exatamente. Ela converge, ela anda assim, vai acontecendo, vai alinhando. Né? Então, é muito importante isso, de nós viver aquilo que realmente é para nós viver. Sim. Né? Nós temos que entender que nós não vamos viver, eu não vou viver o teu propósito, eu não vou viver o propósito do Jean, eu não vou viver o propósito da Camila. Cada um tem um propósito, né? Cada um tem um chamado específico. Verdade. Né? Tem algo específico. E quando nós vivemos esse algo, né, específico, nós somos completo, né, e realizado. E é muito importante isso, porque, cara, você ser completo e realizado, ter uma vida em paz, é a melhor coisa. É a pior coisa você entrar em crise e falar assim, não é isso, né? Ou você quer forçar aquilo que não é para você e você não vai dar, não vingue, você vive uma vida infeliz, uma vida triste, sobrecarregada. Isso porque ela não se encontrou. Uhum. Né? Eu acho interessante, eu estava lendo Jonas, né, que você falou, para nós dar uma lida. E Jonas, ele não seguiu o propósito que Deus tinha dado para ele. E isso trouxe consequências, né, muito ruins. Na tradução que eu li, a Bíblia NVT, ela fala bem assim, que ele comprou a passagem para Tarsis, né, a fim de fugir do Senhor. E eu acho interessante que ao final de tudo, Deus, ele tem misericórdia dele, manda ele novamente para Nínive, né? Mas ele se perdeu no propósito, ele quis dar um jeito dele, ele quis, não, vou para outra cidade para dar um jeito, eu acho que é isso, acho que esse é o meu propósito. Eu acredito, sabe, que ele ficou pensando nisso, não, isso aí, Deus, não é para mim, vou comprar uma passagem para outra cidade. E talvez você aí de casa também esteja assim. Talvez você está fugindo do propósito de Deus para você. Eu não sei se vocês já passaram um momento assim de, não é isso que eu quero. Sim. Talvez você estava lá, né, estava seguindo aquilo que Deus tinha falado, mas chegou um momento que você desanimou, entrou numa crise e, como Jonas, fugiu. Quis fugir, mas não deu certo, né? Então, talvez você está fugindo do propósito para o qual Deus te chamou. E eu acredito que hoje, a partir desse shape, o intuito disso é fazer você voltar para o propósito inicial, ou fazer você entender aquilo que Deus te chamou, né, e falar para Ele, não, eu vou, Jesus. Né? Eu acredito que esse é o momento que Deus também está trazendo misericórdia sobre você, assim como Ele fez com Jonas, e falando, ei, vai de novo, tenta de novo, é isso que eu quero para você. Não deu certo? Tudo bem, foi uma crise, mas volta a cumprir o teu propósito. E é isso que você estava falando. Quando a gente cumpre o nosso propósito para o qual a gente nasceu, dá certo. Né? Outra coisa, sabe, que eu fico pensando, já não sei se aconteceu com vocês, às vezes as pessoas de fora vêm falar, nossa, que palavra que você deu aquele dia,
que massa que você falou isso. Nossa, quando você canta, nossa, Deus falou muito comigo. E sabe o que eu lembro? Toda vez que uma pessoa me elogia, digamos assim, eu falo... às vezes eu falo e às vezes eu só penso, cara, sabe por que dá certo? Porque eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, eu não tenho crise de existência. Então, eu não fico em crise. Ai, será que é isso? Será que não? E muitas pessoas hoje em dia estão assim. Eu acredito também que muitas pessoas elas acabam não vivendo o propósito que Deus sonhou para ela, que Deus planejou para ela, porque ela vive uma distorção da sua identidade. E quando nós vivemos uma distorção da nossa identidade, nós acabamos vivendo aquilo que nós planejamos, somente aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus sonhou, né? Então, acho que isso é muito importante a gente entender quem nós somos. Quando a pessoa encontra a verdadeira identidade, ela passa também a saber qual é o propósito dela, né? Eu conheci um rapaz em Laranjeiras, cara, que para mim foi muito triste, na verdade, porque ele tinha tudo para ser um grande líder, tem relevância na cidade, é conhecido na cidade, mas chegou um momento que, por falta disso, por falta de conhecer o propósito, aquilo que Deus tinha para a vida dele, hoje ele se diz ateu lá. E nós conversamos às vezes sobre ele e falamos, nossa, o que ele poderia ter feito se ele entendesse o real propósito e sentido para a vida dele, né? Deus tinha para a vida dele. É muito triste quando a pessoa tem essa crise de identidade. É muito interessante você falou, Gê, que quando a pessoa ela tem essa imagem distorcida de quem ela não vive o propósito. Por quê? Porque quem sabe que é filho sabe aquilo que Deus tem para ela. Sim, tá perto. Porque a identidade nossa é filho. E quem é filho tem uma herança. Somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Nós sabemos aquilo que Ele tem para nós. Agora, o cara tem imagem distorcida de quem ele é, nunca, jamais ele vai viver o propósito. Sim. Já que você falou de Jonas, qual que era o chamado de Jonas? Ser profeta. Ele estava é descrito como um dos profetas. Como um dos profetas. E ele ia lá em Nínive para falar, vocês estão andando tudo errado aí, vocês não têm que se converter. A cidade vai ser destruída. Né? Essa cidade vai ser destruída por causa do pecado e iniquidade de vocês. Mas aí o que acontece? Vai lá no barquinho, o negócio está pegando fogo. Outra coisa que acontece quando nós não vimos o propósito é a gente coloca as pessoas em risco. Ah, né? sim. Matamos as pessoas. Uhum. Né? O que fez, a consequência de Jonas não viver o propósito, colocou pessoas em risco. Uma tempestade. Sendo que o nosso propósito é salvá-las, cuidá-las, amá-las. Esse era o propósito dele. Então, não viver o propósito, gente, você está colocando pessoas em risco, a sua família em risco. Não só você, outras pessoas. E daí o que aconteceu? Quando a gente falou ali que quando a pessoa não vive o propósito é uma pessoa infeliz, quando eles jogam a sorte e vê que a culpa é dele, ele fala assim, pode me jogar aí no mar mesmo? Pode me matar. Estava desanimado. Já estava desanimado. Nem aí. Tipo assim, me mate mesmo. Sim. Não tem mais sentido. Estava desanimado, exatamente. Exato, por quê? Porque o propósito não era aquele, não era para ele estar ali. Sabe, é o que mais nós encontramos nesse mundo, são pessoas desse jeito. Sim. Sem ânimo para viver, porque não tem um propósito de vida. Acabaram os sonhos. Caem na depressão. Não sabem o que fazer. Sabe? A depressão, na verdade, é por falta de propósito. É de a pessoa acordar e falar assim, não tem sentido a minha vida. Sim. É tão bom se acordar de manhã e falar assim, eu tenho uma família que Deus tem pedido para eu cuidar, Deus tem pessoas que Deus tem colocado, Deus me deu um emprego, aquela faculdade que eu quero fazer, que eu quero ser um médico, um professor, sei lá, um engenheiro. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um profeta, eu quero ser um missionário, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um mestre, sei lá o que Deus colocou no seu coração, mas quando você acorda e fala assim, é isso que eu estou almejando, buscando, estudando, indo atrás, é tão bom. Agora, a pessoa que tem depressão, é exatamente isso, é dela acordar e falar assim, o que eu vou fazer da minha vida? Ela praticamente perde, né, a expectativa de vida, ela vai perdendo a esperança daquilo que às vezes ela até sonhou, desejou, mas por ela não estar alinhada com o propósito e não alcançar, ela perde a expectativa, ela perde a esperança, ela se frustra, né?
E mediante essa frustração, ela acaba retrocedendo em vez de avançar, né? Adiante daquilo que Deus alinhou para ela, que Deus deseja alinhar, né? Então, eu acredito mesmo que é importante a gente, às vezes, parar para refletir. Qual tem sido as minhas escolhas? Será que eu tenho vivido o propósito? Será que é isso mesmo que Deus sonhou para mim, né? Que Deus preparou? Eu acredito que quando nós olhamos para Jonas, a Bíblia diz que o Senhor chamou ele e falou assim, dispõe-te, ou seja, esteja disposto, se prepara, tem algo diferente para você. Então, quando a gente vive o propósito de Deus, aquilo que Ele sonhou, ou aquilo que a gente sonhou e está no coração de Deus, né? Eu creio que nós provamos de algo novo, nós provamos daquilo que o próprio Pai, o nosso Deus, Ele tem para realizar na nossa vida, né? Verdade. O Juninho, ele citou Moisés no início, falou sobre a morte, quando ele matou o egípcio, né? Mas ele, no início, ele tinha aquilo que ele ia libertar o povo, mas por causa das suas crises com propósitos, limitaram na questão que ele levou um bom tempo até voltar. Ele chegou a questionar, mas quem eu sou, Deus? Quem sou eu para libertar o povo? Até que Deus fala, não é questão você. Sim. Mas eu sou aquele que dá o propósito, eu que vou fazer você ir, né, e libertar o povo, né? Sim. E é o que mais existe, né? Muitas pessoas hoje se encontram perdidas. Talvez você que está assistindo aí, você está... O que eu estou fazendo, cara? Nada dá certo, né? Muitas pessoas tentam ser tantas coisas, tentam ser os outros, né? E ao final nunca dá certo. Eu acredito que é pelo simples motivo de comprarem a passagem para o lugar errado. Sim. Né? Então, analise, pense sobre o que a gente está falando, pense sobre a sua vida, as escolhas, né? Como o Jean falou, que a gente tem. Será que essa escolha vai me levar para o propósito ou vai me levar para outra coisa que não tem nada a ver? Né? E recapitulando aqui, algumas coisas que a gente já aprendeu nessa conversa aqui, que a gente então precisa ver aquilo que já está queimando desde o início, né? Também cuidar, né, com não querer viver propósito de outro, né? Mesmo que parece simples o seu propósito, mas é isso que Deus tem para você, né? Outra coisa, quando você não viu o propósito, você coloca pessoas em risco, né? Uma vida infeliz, né? E veja aquilo que está realmente queimando seu coração. Eu estava lendo aqui, lembrei também de Josué. Josué, ele, desde o início, ele tinha um chamado para a liderança, até que os sonhos dele contavam isso, né? Então, quando ele foi vendido como escravo, quando ele chega na casa de Potifar, ele se torna líder dos escravos. Ele era escravo, líder dos escravos. Depois que ele foi para a cadeia, a Bíblia diz que ele foi líder da cadeia, líder do pessoal ali da cadeia. E depois disso, que daí ele se torna, então, governador de todo o Egito, né? Recapitulando um pouco disso, né? Que sempre que Deus já está queimando desde o início, desde criança, desde a adolescência, né? Porque se você não precisa de um profeta e falar assim, não, você vai ser isso, isso e aquilo, isso só confirma aquilo que Deus quer fazer para a sua vida. Então, gente, viva o seu propósito. E para a gente já em outra parte aqui, falar de uns caras que não viveu, que viveu o propósito de verdade, né? Vamos falar daqui a pouco de Neemias. A gente tem, e de Paulo, né? A gente tem dois chamados universal, dois propósitos universal, né? Se você fala assim, eu não sei qual que é o meu propósito, que é para mim, mas você tem um propósito que é para todos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar as pessoas. Esse é o nosso propósito universal. Esse aí não tem escapamento. Você deve amar a Deus e amar as pessoas. Esse é o nosso maior propósito, né? Você vai falar? Eu acredito também, quando você fala viver esse propósito universal, é independente da circunstância, né? Vão surgir situações difíceis, vão surgir tempestades. Quando nós estávamos até falando a respeito de
quando você comentou a respeito de José, né, que ele foi líder dos escravos. Eu acredito que quando nós entendemos que nós somos filhos, nós deixamos de ser escravos e passamos a ser livres, né, a viver uma vida de liberdade daquilo que o próprio Senhor ele planejou. Então, quando nós deixamos de viver o propósito, a gente se torna escravo de algumas situações ou de coisas que a gente achou que era o propósito e verdadeiramente não é, né? Então, eu acredito muito nisso, que esse propósito também universal em amar o próximo, é a gente amar até mesmo os nossos inimigos ou até mesmo aquele que nos feriu. Essa é a maior, acho que a diversidade ou luta de um cristão, né? Conseguir amar até aquele que nos feriu. Então, esse propósito universal é viver mesmo esse amor intenso, esse amor que nos liberta dos nossos paradigmas, dos nossos medos, né? Boa essa reflexão mesmo, Jean. E como eu falei, nós vamos falar de uns caras aqui que cumpriram o propósito, né? A gente já falou de Jonas que fez cagada, né? Fez que não era pra ser feito. Nhaca. Eu sou meio ogro mesmo. Eu falo cagada, né? Mas a gente vai falar aqui de Neemias e Paulo, né? Eu até quero que o Fernandinho fale um pouco de Neemias, que Neemias, o propósito dele era reconstruir o muro, né? E quantas divergências, quantas coisas aconteceu, né, para ele não cumprir esse propósito, né, Fernandinho? Sim, a palavra de Deus fala que Neemias ele tinha um propósito em seu coração, ele é levantado para reconstruir, fechar as brechas dos muros. E em Neemias 4 diz que os inimigos se opõem a isso, sobre esse propósito. Eles querem interromper a todo custo para que isso não se cumpra. E eu acho muito interessante. A primeira coisa que ele fala é que ele vai consultar Deus. Então ele sai da presença de Deus e imediatamente ele começa a fazer algumas coisas ali, tipo, falar, o meu propósito não pode ser parado, não vai ser parado. Então o que ele faz? Ele fala, algumas pessoas vão reconstruir o muro aqui, vão estar com ferramentas e uma espada na mão. E as outras pessoas vão estar prontas, se chegar um exército inimigo, a gente vai batalhar. Ou seja, como o Jean falou ali, ele entendeu que o propósito não podia ser parado a nenhum custo. Ia vir inimigos, pessoas iam tentar parar aquela obra, mas ele entendeu, não, vai ser construído, vai ser reconstruído o muro, nada pode parar essa construção. Sabe? Ele entendeu mesmo que aquilo era para a vida dele, ele seria reconhecido, reconhecido como o cara que terminou o propósito, aquele que reconstruiu o muro. O propósito do cara foi esse e ele terminou muito bem. Quando você fala Neemias, você já lembra disso, né? Já lembra do cara exatamente. Quando fala assim, Fernandinho, eu lembro dele cantando. Sim. Quando fala do Jean, na verdade, lembra do outro Fernandinho, né? Quando fala do Jean, a gente já lembra do pastor, né? Porque, do manto. Meio gentão, pastor, sim. Cara, e você que está em casa, entender que se Deus colocou algo no teu coração, vai surgir coisas para tentar impedir esse propósito teu. Aquilo que Deus colocou, às vezes aquilo que você está fazendo, você pode chegar num momento da sua vida e você vai falar, nossa, mas está difícil de eu cumprir meu propósito. Se mantenha firme, como nós falamos de José, como Neemias. Interessante que Neemias não deixou que nada o abalasse. Agora, Moisés, na primeira divergência que ele teve ali, foi perseguido, né? Porque ele matou aquele egípcio, ele já falou assim, isso aqui não é para mim. Talvez já estava no coração dele, eu que vou tirar esse povo, né, do Egito, né? Mas quando ele viu a perseguição, ele falou assim, isso aqui não é para mim. Então, gente, vai acontecer, coisas vão acontecer para que você não cumpra o propósito. Satanás, na verdade, é o que ele quer, né? Foi assim que ele fez com Jesus. Mateus 4, na tentação de Jesus, o que ele queria, na verdade, era fazer com que Jesus chegasse a um propósito que não era propósito. O propósito de Jesus era o reino inabalável, né? Por isso que até Satanás coloca ele no pináculo do templo e fala assim, se me prostares e me adorares, eu vou dar tudo isso aqui para você. Né? Se você, né, quiser isso aqui, eu dou para você, porque a mim foi a dado. Então, Satanás sempre vai tentar, de alguma forma ou outra, ou mostrar para você que tem um caminho mais rápido,
para cumprir o seu propósito e você não vai cumprir, né? Vai ser algo raso, mas o propósito do Senhor é algo profundo, bom, né? Perfeito. É isso que Ele tem preparado para você. Então, Amém. queira viver, né, esse propósito. Assim como Neemias viveu, né, o propósito de verdade, nada o abalou, né? Até quando ele falou assim, vai vir guerra, essa mão ele construía, a outra ele lutava. Sim. Paulo também, né? Estava lendo essa semana, na quinta-feira, lá em Atos 21, 28, Paulo ele queria voltar para Jerusalém, né? Para a terra dele, e vários momentos os seus companheiros falavam, não vai, Paulo, você vai morrer, não vai. Quando ele estava na Judéia, quando ele chegou na Judéia, veio um profeta, anotei aqui o profeta Ágabo, pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés dele, as mãos e falou assim, o dono desse cinto o povo de Jerusalém vai fazer isso com ele, vai amarrar, vai torturar, vai tentar matar. E aí sim, o povo estava lá com ele, ficou assim, não, Paulo, agora sim que você não vai, ficou desesperado. E daí Paulo fala assim, por que todo esse choro? Eu estou disposto para ir, né? Nada vai me fazer parar. Estou disposto a morrer, estou disposto a ser preso, né? E isso é tão massa que, primeiro, ele não fazia muito tempo que ele estava convertido, mas ele tinha certeza daquilo que Deus tinha chamado ele. Sim. Tinha certeza do propósito, né? Daquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, e não tinha nada, nem seus próprios companheiros, nenhum profeta, né, digamos assim, que ia fazer ele parar, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção. E ele foi preso. Quando ele chegou lá, ele foi espancado, a Bíblia fala, né? O povo queria matar ele, e ele estava, né, desesperado também. E aí chegou um momento que a Bíblia fala que o Senhor apareceu para ele e falou assim, Paulo, tem ânimo, né? Que assim como ele tinha testemunhado ali em Jerusalém, ele deveria fazer o mesmo em Roma. E aí a gente fica se perguntando assim, mas como Roma? Se ele está correndo risco de morte, né? Ele vai morrer aqui, como que ele vai chegar em Roma? E cara, o resto dessa história, estou acompanhando aqui no meu celular para não dizer asneira para vocês. Como eles precisavam de uma justificativa plausível, de acordo com a lei, não era qualquer um que podia ser morto lá, eles precisavam de o que ele estava fazendo. E Paulo só estava contando o testemunho dele para as pessoas, não estava fazendo nada demais, né? Digamos assim, estava falando que ele cria em Jesus, na ressurreição dos mortos, né? Como a Bíblia fala. E eu acho muito massa que Paulo, ele falou do seu testemunho, ele falou a sua justificativa, que era o seu testemunho, né? Aquilo que tinha o encontro dele com o Senhor. Ele falou das pessoas mais simples até as mais poderosas. Que aí, então ele fala assim, eu quero ser julgado pelo imperador de Roma, que é César, Júlio César, né? E aí ele é levado para lá para ser julgado e ele é livre. Então ele permaneceu, né? Ele teve discernimento, ele ouviu o Senhor, porque depois que eu fui entender, quando ele chegou em Roma, eu fui entender aquilo lá que Deus tinha falado para ele. Aquilo que você fez em Jerusalém, você vai fazer em Roma. Como assim? E aí ele, então quero falar com o César, com o imperador, ele vai me julgar. Quando ele chegou em Roma, ele saiu de lá, de Jerusalém, cumprindo seu propósito, que era falar, né, de Jesus, do teu testemunho, e em Roma ele continuou, né? Então a moral da história era que Paulo, ele tinha convicção do seu propósito, e ele confiou plenamente em Deus para cumprir. Ele teve discernimento, ele seguiu à risca aquilo que o Senhor falou. E é o que nós precisamos, né? É massa porque a Bíblia diz que o Espírito, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? E o Espírito Santo, na verdade, viver o propósito de Deus é ser entregue totalmente para a vontade do Espírito. Sim. E quando o Espírito Santo convenceu ele de ir até Jerusalém, ele até sabia que ia ser difícil, né? Ser morto, ser pedreiro, sei lá o que aconteceu com ele, mas ele também sabia que ainda ele ia lá para Roma, por exemplo, para ser julgado,
Então ele não tinha medo, porque ele falava assim, Sim. eu não vou morrer até o propósito não cumprir, né? Uhum. E tem uma música bem antiga, né, que fala não morrer. E Ninguém conhece? nós precisamos cumprir o nosso propósito junto com o Senhor, né? Não sozinhos, porque isso pode nos sobrecarregar também, né? É aí que a gente tende a desistir, é aí que a gente tende a se perder, e muitas pessoas querem cumprir, talvez, seu propósito do seu jeito. Ah, não, deu meu jeitinho, vou fazendo assim e tudo mais, ou até mesmo fugir, como Jonas, né? E isso vai trazer consequências muito ruins. Então, a Bíblia é recheada de pessoas que cumpriram o seu propósito, completaram a carreira, guardaram a fé, como Paulo, né? Neemias, José, como vocês comentaram. É interessante falar o que você falou ali sobre ter a certeza que Deus está com você para que se cumpra o propósito. Eu acho muito interessante a vida dos discípulos antes de Jesus morrer e depois que ele morre. E quando vem o Espírito Santo, parece que aquilo testifica, sabe? E eles não tinham coragem. Parece que quando estavam com Jesus ali, não tinham coragem de fazer muita coisa. E depois que Jesus se vai, vem o Espírito, testifica aquilo. Parece que muda, vira uma chave. Parece que o propósito é achado, sabe? Então, eu acho que uma das chaves para nós mesmos é ter a certeza que o Espírito é que testifica, é Ele que fala. Peça, se você tem alguma dúvida sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, peça para Deus para que Ele confirme no teu coração, para que você não ande pelas suas forças ou faça algo que não é para você fazer, sabe? Porque lá na frente isso vai mesmo te cansar, te machucar muitas vezes. E é como a Camille também estava falando sobre a pessoa querer viver o propósito sozinha, né? Então, quando nós reconhecemos Jesus como o nosso único suficiente Salvador, nós estamos dizendo assim, eu quero viver o teu propósito. A partir de hoje, eu quero viver uma vida alinhada com aquilo que o Senhor tem para mim. Então, a gente já não passa a viver sozinho, né? A gente passa a viver com o auxílio de Deus. É o que aconteceu com Paulo. Ele foi para Jerusalém, mesmo sabendo o que poderia acontecer, mas com a certeza que em todo momento Deus estaria com ele. Quando então ele entendeu isso, ele não mediu esforços, não olhou para as consequências ou para as circunstâncias, falou assim, não, eu quero viver para ele. Ele foi, contou o testemunho dele, aí da mesma forma que ela falou, ele declarou em Jerusalém e o mesmo ele fez em Roma, ou seja, da mesma forma que Jerusalém conheceu o nome de Jesus através de Paulo, Roma não foi diferente. Ele viveu, ele entregou a vida, né? Ele viveu por completo. E Paulo viveu dessa maneira, assim, ele mesmo não perdia tempo, não olhava para trás, ele falou assim, as coisas lá do passado, deixa para trás, eu preciso correr, eu preciso completar minha carreira, eu preciso cumprir esse propósito, né? Paulo, na verdade, é um dos caras mais massa, né, da Bíblia. Sim, fora Jesus, né? Cara, eu acho muito legal quando a gente pensa no reino e no corpo, sabe? Que você cumprindo o teu propósito, o propósito do corpo e do reino vai ser cumprido também. Exatamente. Sabe? Quando Jesus ele fala a palavra, ela deve ser pregada em Jerusalém, na Judeia e nos confins da terra. Uma vez eu ouvi uma história que esse confins da terra para eles representava justamente a Roma, porque era até ali que eles conheciam. Então eles achavam que era até ali que ia, sabe? Sim. E o cara que é levantado para esse propósito é Paulo, e ele vai lá e faz muito bem feito isso e contribui com o reino. E saber, né, que Paulo, quem era Paulo antes, né? E então, imediatamente, ele teve convicção e botou para quebrar, né? Foi lá e fez. Uma chave que vira aqui já, que o Espírito Santo parece que lembrou aqui, que não importou o tempo que Paulo estava desviado do propósito. Sim. Deu tempo ainda de cumprir o propósito. Eu quero dizer para você, e talvez você fale assim, acabou o tempo. Ontem eu tive uma conversa com um amigo meu. Eu falei assim, cara, eu perdi 5 anos desviado. Falou triste. Ele falava para mim, 5 anos eu perdi, Juninho. O que eu poderia estar vivendo? Podia estar vivendo o que você está vivendo. Ele falou, triste mesmo. Estava de ver a dor no coração dele. Daí eu falei assim, Marcos, nossa, como até falei o nome do abençoado, mas ele não liga não. Falei, Marcos, né,
aquilo que Deus tem para você, né, não acabou. O sonho de Deus, ele não acabou. E vai se cumprir. É só você crer e viver, né? Então, queira viver isso, né? E ele entendeu mesmo que não importa o tempo. Assim como Jesus teve misericórdia de Jonas, né? E falou, ei, vai de novo. Para Paulo também, não importa o que você viveu. Viu? Passado é passado. Agora que começou o propósito. Então, na verdade, ali, que nem Jonas, era para ele morrer. Deus deixou ele cair naquela barriga do grande peixe para exatamente dar essa nova chance, né? Sim. Sabe, eu comparo sempre duas histórias, a de Salomão com a de Paulo, porque Salomão, ele teve tudo a vida inteira, ele teve, a Bíblia fala que ele teve 1000 mulheres, concubinas, né? Todas as riquezas, sabedoria, e ele se desvia do propósito dele por um tempo. Mas aí ele chega ao fim da vida e fala, eu tive tudo isso e parece que foi como correr atrás do vento, sabe? Deus deu para ele a oportunidade dele ter um maior propósito, sabe? E eu acho muito interessante Paulo, porque ele tem um encontro com Jesus, sabe? E ele larga tudo, ele larga as riquezas que ele tinha, ele larga as pessoas que ele andavam, eram os caras mais sábios. Então ele larga tudo e ele fala... eu sei o que é viver com muito, eu sei o que é viver com pouco, sabe? Eu comparo sempre essas duas histórias. O cara que teve tudo para que se cumprisse o propósito, mas decidiu abandonar e no fim da vida ele diz que é correr como atrás do vento. Nossa. E Paulo, que quando ele descobre aquilo que Deus tinha para ele corre demais para que aquele propósito da vida dele se cumpra. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Amém. Falar alguma coisa? Acho que não. Não? Nós teria muita coisa para falar. Eu quero falar aqui, mas senão fica muito, né, extenso aí. E tem gente que já deve estar dormindo. Estou enjoada. Essas vozes de nós. Mas eu creio que Deus falou com você aqui. Deve ter alguns assuntos que nós nem, né, conversamos, né, fluiu mesmo. O Espírito Santo começou aqui a falar de alguns... Porque a gente está vivendo propósito, Juninho. Né? E, cara, é demais viver o propósito de Deus. Glória a Deus. Né? Deus tem um propósito para você. Deus tem um chamado. Lembrando que você é um filho, você tem uma identidade, você, né, já recebeu o Espírito Santo, você tem o selo dele, você, né, é o filho amado dele, você tem uma herança, né? Então, viva aquilo que um filho deve viver, tá bom? Deus abençoe sua vida, né? Que vocês possam ser muito impactados, né, por essa mensagem, tá bom? Até o próximo sábado, né? Semana que vem, durante a semana a gente já fala o assunto que vai ser comentado, e amanhã a gente vai ter o nosso culto, né, às 6 da tarde e às 7h30, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem.